Olá, estudante, bem-vindo ao canal Aula de Química. Eu sou o professor Fredson Guimarães e hoje nós iremos falar sobre as mudanças de estado físico, as transformações da matéria. Nós já tivemos a oportunidade de estudar os estados físicos da matéria. Vimos que geralmente a matéria se apresenta no estado sólido, no estado líquido, no estado gasoso, só que sob a ação da temperatura e da pressão, a matéria ela pode transformar, ou seja, ela pode sair do estado líquido e ir para o estado gasoso, pode sair do estado sólido e ir para o estado líquido, sem modificar as suas propriedades químicas. Então, essas transformações serão transformações físicas. E hoje nós iremos estudar essas transformações. Vemos aqui um diagrama onde são mostradas todas as transformações que podem acontecer com a matéria, saindo do estado sólido até o estado gasoso. Cada uma dessas transformações tem os seus respectivos nomes e nós iremos estudar cada uma delas, vendo as suas particularidades. Iniciamos com a fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. Vamos lembrar que o estado sólido é o estado rígido da matéria, onde as partículas, as moléculas, elas estão bastante juntas devido à rigidez das suas ligações. Isso confere ao sólido uma forma e um volume definidos, mas se esse sólido é submetido a um aumento de temperatura, o que acontece com ele? Essas partículas que estão juntas, elas começam a vibrar cada vez mais até que essas ligações elas já não mais prevaleçam. Aumenta o grau de agitação das partículas, as ligações que mantêm essas partículas no estado sólido vão enfraquecendo e quando chega numa determinada temperatura, esse sólido ele passa para o estado líquido. Essa temperatura em que o sólido passa para o estado líquido nós chamamos de temperatura de fusão ou ponto de fusão. Durante a fusão, nós temos a fase sólida e a fase líquida coexistindo. O sistema é heterogêneo. A temperatura ela se mantém constante, porque todo o calor que é fornecido para o sistema está sendo utilizado para transformar o sólido em líquido. No caso da água, o gelo, ele sofre fusão a 0 grau. A vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou estado de vapor. É interessante a gente ter em mente que gás e vapor não são a mesma coisa. Embora nós usemos no nosso dia a dia como se fossem sinônimos, mas gás e vapor são coisas diferentes. Só para que vocês entendam, vocês saibam já de antemão, um gás é uma substância que nas condições normais de temperatura e pressão, ela já está no estado gasoso. Então o gás oxigênio, o gás nitrogênio, nas condições normais de temperatura e pressão, que são as CNTP, que corresponde a 0 grau e 1 atmosfera de pressão, nessas condições, o gás oxigênio e o gás nitrogênio, eles estão no estado gasoso. Já o vapor, a gente usa esse termo para uma substância que naturalmente é encontrada no estado sólido ou no estado líquido, ou seja, nas condições normais de temperatura e pressão, a 0 grau e 1 atmosfera, a substância vai estar no estado sólido ou no estado líquido. Só que a vaporização ela pode acontecer de 3 formas. De uma forma lenta, de uma forma rápida e de forma instantânea. Vamos ver as diferenças em cada uma dessas transformações. Quando a vaporização acontece de forma lenta, nós chamamos de evaporação. A evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, ou de vapor, de forma lenta. A gente observa isso durante a secagem de roupa. A gente lava a roupa, parte da água escorre, parte da água evapora. A evaporação a gente tem que ter em mente que é um fenômeno que acontece na superfície do líquido. Então o líquido vai evaporar a qualquer temperatura, desde que as moléculas da superfície elas tenham energia cinética suficiente para sair do líquido. Então a evaporação é um fenômeno que acontece na superfície do líquido. Só que a evaporação ela depende de alguns fatores. Então nós vamos ter alguns fatores que vão interferir na velocidade da evaporação. O primeiro deles é a temperatura. Quanto maior for a temperatura, mais rápida será a evaporação. A gente observa isso
num dia que a gente lava a roupa, um dia calorento, um dia que está o sol raiando, brilhando, a gente observa que a roupa ela seca mais rápido do que num dia chuvoso, porque geralmente a temperatura ela vai estar mais alta. Então, temperaturas mais altas, o que acontece? A evaporação acontece mais rápida. A gente tem que lembrar também que temperatura é uma grandeza que mede o grau de agitação das partículas de um sistema. Então, se a temperatura está alta, significa dizer que as partículas daquele sistema elas estão agitadas, elas estão mais agitadas. Então, isso favorece a evaporação. A superfície de contato é um outro fator que também ajuda no processo da evaporação. Quanto maior for a superfície de contato, mais rápida será a evaporação. Vamos imaginar 1 litro de água dentro de uma garrafa e 1 litro de água jogado no chão. É óbvio que, jogado no chão, esse litro de água vai evaporar mais rápido, porque a superfície de contato da água com o ar ela é maior. Então, a evaporação ela acontece de forma mais rápida. Temos a pressão. A gente tem que lembrar que pressão é força atuando sobre uma área. Então, imaginemos que a gente tem um recipiente com água e ele está sob a pressão de 1 atmosfera. Esse recipiente está ao nível do mar. A pressão é de 1 atmosfera. Ela vai evaporar a uma determinada velocidade, mas se nós tirarmos esse recipiente e levarmos ao alto de uma montanha, como por exemplo as cordilheiras, a Cordilheira dos Andes, que tem lá altitudes elevadas, embora lá, digamos, para a cidade de La Paz, que está a aproximadamente 4.000 metros de altitude, a pressão atmosférica lá é menor. Então a evaporação vai ser maior, vai ser mais rápida, porque nós vamos ter uma pressão de oposição menor. A natureza do líquido, a gente também tem que levar em consideração. Tem líquidos que exercem, né, as moléculas exercem ligações mais fortes e isso termina influenciando na velocidade da evaporação. Se o líquido ele está mais fortemente ligado, as moléculas estão mais fortemente ligadas, esse líquido ele vai evaporar mais lentamente. Temos também a questão da concentração de vapor na superfície do líquido. Se nós tivermos uma quantidade de vapor saturado na superfície do líquido que está evaporando, a gente vai ter uma evaporação mais lenta. Então, esses são os fatores que interferem na velocidade da evaporação. Lembramos que a evaporação é a passagem do estado líquido para o estado gasoso ou de vapor e que é um fenômeno de superfície. Temos a ebulição. A ebulição é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. A principal característica da ebulição é que durante o processo nós vemos bolhas do vapor, do gás, sendo formadas na estrutura do líquido. Se nós pegarmos o líquido e aquecermos, esse líquido vai absorvendo aquela temperatura, as moléculas elas vão ficando cada vez mais rápidas e chega a uma determinada temperatura que o líquido começa a ferver. Essa temperatura nós chamamos de temperatura de ebulição ou simplesmente ponto de ebulição. No caso da água, a ebulição acontece a 100 graus Celsius. Então a gente tem que ter isso em mente. A ebulição ela acontece, né, o líquido absorvendo o calor, a energia na forma de calor, as moléculas vão ficando mais agitadas. Quando chega a uma determinada temperatura, esse líquido ferve. A gente tem que ter em mente também que durante a ebulição o processo é heterogêneo, o sistema está heterogêneo, nós temos líquido e vapor coexistindo e que a pressão máxima de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica durante o processo da ebulição. Temos também a calefação. A calefação também é a passagem do estado líquido para o estado gasoso, só que de forma muito rápida e brusca. Então, se a gente tem uma superfície que está muito aquecida e a temperatura dessa superfície está maior do que o ponto de ebulição daquele líquido, o líquido, ao encostar, ao se aproximar daquela superfície, ele vai sofrer a calefação, ele vai vaporizar de forma instantânea. O líquido ele vai vaporizar a uma temperatura menor que seu ponto de ebulição, porque ele termina não encostando na superfície que está muito quente.
Ao se aproximar, ele vaporiza, forma um bolsão de vapor ali e o líquido pode-se dizer que ele fica flutuando sobre a superfície, porque forma um bolsão de vapor, a vaporização é muito rápida e a temperatura acaba sendo menor do que o ponto de ebulição. A sublimação é a passagem direta do estado sólido para o estado gasoso sem passar pelo estado líquido. Nós conhecemos as bolinhas de naftalina que são utilizadas no dia a dia para espantar traças e baratas no guarda-roupa, enfim, porque eles liberam vapores tóxicos e terminam espantando esses animais. E o que acontece com as bolinhas de naftalina? Elas passam diretamente do estado sólido para o estado gasoso, sem passar pelo estado líquido. Se a pressão de oposição for pequena, esse sólido ele vai sofrer uma sublimação de maneira mais rápida. Assim como a naftalina, nós temos também o gelo seco, que sofre também sublimação. O gelo seco nada mais é que gás carbônico sólido. A condensação é a passagem do estado gasoso para o estado de vapor, ou para o estado líquido. O que acontece com a condensação? Um gás, um vapor, ele condensa apenas pela diminuição da temperatura do sistema, do ambiente. Então vamos lembrar, vamos imaginar que nós tiramos uma garrafa d'água da geladeira, então aquela água está gelada, a superfície da garrafa está fria, e depois de um tempo a gente observa a formação de gotículas na superfície da garrafa. Por que isso acontece? Porque o vapor d'água da atmosfera, ao encontrar uma superfície com a temperatura muito baixa, ele sofre a condensação. Então a condensação ela acontece para vapores. Lembre-se, vapor é o termo que a gente utiliza para substâncias que naturalmente encontram-se no estado sólido ou no estado líquido. A condensação ela acontece apenas pela diminuição da temperatura. Ela consegue transformar o vapor em um líquido baixando somente a temperatura. Já a liquefação, assim como a condensação, a liquefação é a passagem do estado gasoso para o estado líquido, mas para que um gás sofra liquefação, é necessário que diminuamos a temperatura e também, simultaneamente, aumentemos a pressão do sistema. Porque um gás, para que a gente consiga fazer com que ele vá para o estado líquido, é necessário que, simultaneamente, ocorra a diminuição da temperatura e o aumento da pressão. Só assim a gente consegue fazer com que as moléculas, as partículas do gás, elas interajam e ele mude de estado. A solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. É interessante a gente ter em mente que ela acontece a uma determinada temperatura, que a gente chama de ponto de congelamento. E a gente tem que ter em mente também que um líquido, quando a gente vai resfriando, as moléculas vão se tornando cada vez mais lentas, e acaba que a movimentação naquele sistema fica limitada a uma movimentação de vibração. Então, quando o líquido passa para o estado sólido, nós dizemos que ele sofreu a solidificação e essa solidificação acontece a uma determinada temperatura. A gente tem que ter em mente que solidificação e fusão são processos opostos e que qualquer substância, esses ocorrem na mesma temperatura quando o sistema estiver em equilíbrio. Então, a gente pode observar que as transformações acontecem do estado sólido para o estado gasoso e do estado gasoso para o estado sólido. Só que, se nós sairmos do estado sólido e formos para o estado gasoso, o sistema precisa absorver energia na forma de calor. O sistema, então, aumenta a sua energia. Já se sairmos do estado gasoso para o estado sólido, é necessário que o sistema perca energia, diminua a sua energia na forma de calor. Essas transformações são exotérmicas. Então,
Espero que vocês tenham prestado atenção a cada mudança, a cada característica de mudança do estado físico, e eu recomendo a vocês bons estudos e até a próxima.